projeções do mundo mental que nós criamos. Se a gente pudesse ver cada um de nós no espelho, a nossa imagem real, não a física, nós veríamos as construções mentais daquilo que a gente está elaborando. Eu costumo brincar e contar sempre esta história. Cuidado ao cobiçar uma loira, porque você constrói a ideia e chega em casa, a mulher logo percebe o adultério, né? Elas têm esse sexto sentido que vocês duas andaram falando e costumam dizer assim para os maridos: você hoje está diferente. Eu não sei o que é, mas acho que você hoje está diferente. Então, as mulheres têm essa sensibilidade de perceber o mundo das ideias dos maridos. Talvez dos maridos vocês possam sentir alguma dificuldade, mas eu tenho certeza que dos filhos vocês percebem, que a gente logo sabe que a mãe tem essa chamada percepção, esse sexto sentido. Elas realmente estão vendo o mundo das ideias. E é esse mundo que nós precisamos aprender a ter acesso. E não é tão difícil como pareceu nas primeiras perguntas que eu fazia a vocês. Então, a tentativa de atingir esse mundo das ideias, uma das mais brilhantes, eu diria que na área da ciência tradicional, foi exatamente de Freud. Como é que nós podemos ter acesso a esse mundo das ideias das pessoas? Então, em primeiro lugar, através dos sonhos. Está aí uma proposta curiosa. As pessoas no divã relatam os seus sonhos e vamos fazendo, com o psicanalista preparado para isto, né, a interpretação daqueles processos em que se faz, através de um simbolismo adequado, o que está realmente acontecendo. Esse realmente significa, na realidade, o que está se passando quando a gente conta um determinado sonho. As tragédias aí que a gente presencia no sonho são, na verdade, símbolos. Aqui, então, aquela pergunta que eu disse para vocês, foi por isso que eu tinha perguntado. O símbolo que adquire significado. O nosso sonho está cheio de símbolos com determinados significados que precisam de interpretação. Mas vocês se lembram da palestra do professor Nobel, que ele fez uma ressalva, porque ele disse, olha, no caso da psicanálise em particular, ele é psicanalista, isto é um referencial. Você tem que aceitar aquelas teorias propostas na escola freudiana para essas interpretações. Se de repente a gente não pertence ao grupo que aceita essas propostas, nós trocamos de referencial e passamos a ter uma visão das ideias e do mundo diferente. De qualquer maneira, fazemos a opção ou não por aceitar ou não esse referencial. E aqui é uma proposta de acesso a este mundo das ideias que são construídas aí por esse interior nosso que eu estou fazendo aos poucos desabrochar para vocês verem. Aos poucos nós estamos conseguindo lembrar de coisas, realmente, eu construo um mundo de ideias e penso que estou me levando aí pela minha vontade, quando na verdade eu estou sendo comandado pelo mundo mental que eu crio para nós. Nós devemos de patrulhar, né, higienizar todos os dias o nosso conjunto de ideias, porque a nossa psicosfera vai ser montada com esses pacotes. Eu ando aí com um slide mostrando para vocês, mas eu estou projetando aqui slides e filmes do meu mundo mental e que se solidificam. É tão problemático isso que, suponha, no seu caso, à noite, quando você faz o seu desprendimento, se você ver um objeto ou uma pessoa, o maior risco é você estar vendo as suas ideias e não uma realidade do mundo espiritual. Esse é um dos grandes problemas das chamadas formas pensamentos. Estas formas do mundo mental, do mundo das ideias, como dizia Platão, elas têm uma vitalidade, entre aspas, a ponto até de conviver conosco trocando sensações. Isso é uma coisa muito séria no mundo espiritual. O cuidado de nós estarmos dialogando com uma forma de pensamento. Vocês falam, mas será que isso é verdade? Pensem bem, às vezes a gente não está pensando sozinho e trocando ideias e dialogando consigo mesmo, são com formas, pensamentos que nós criamos e podemos até ser iludidos, mas frequentemente serve até de conforto para nós
a gente costuma dizer, não, eu vou racionalizar um pouco, eu vou pensar sobre o assunto, eu vou meditar um pouco, vou trocar algumas ideias comigo mesmo. Essa troca às vezes é muito salutar e a gente frequentemente faz com essas formas mentais que nós criamos. Mas a escola psicanalítica permitiu uma série de outras propostas para acesso a esse mundo das ideias que a gente tem. Então, por exemplo, associação de ideias. Você assenta ali no consultório do psicanalista e faz as associações. Cada palavra que aparece te faz lembrar de outra, esta outra te lembra mais uma, mais outra e assim por diante. Você vai simplesmente combinando uma palavra com a outra que vai aparecendo e o analista é capaz de fazer interpretações a esse respeito. Um outro processo que também é utilizado por essa corrente de pensadores são aqueles chamados atos falhos. Então, quando a gente quer dizer o nome de alguém ou de alguma coisa, a gente troca. Essas pequenas trocas, ia falar pau, falou pedra, essas pequenas trocas tem um simbolismo muito forte. Isso, na verdade, quer dizer, quando a gente quer dizer que não quer, quer dizer que quer. Então, essas pequenas trocas são relativamente fáceis dos psicólogos e dos psiquiatras pescarem essas informações e ir conhecendo o interior das pessoas. Pelos atos falhos, pequenos tropeços que a gente dá, principalmente na linguagem, ou de trocas aí que a gente faz no dia a dia, são denunciadoras, delatam comportamentos que estão reprimidos e que de repente afloram. Então, de certa maneira, nós já temos algumas possibilidades de acesso ao interior. Veja, através da hipnose, através da associação de ideias, da interpretação dos sonhos, da percepção desses atos falhos e assim por diante. A gente vai pensando informações. E há técnicas mais requintadas. Vocês têm aí os psicólogos lidando com desenhos, com figuras e com uma série de outros testes capazes de permitir identificar a personalidade, identificar o que é realmente aquela pessoa, como que ele se apresenta nesses testes para que possam ser identificados. Então, como eu tinha dito, os sonhos, no caso especial de Freud. Agora eu quero dar uma outra opinião a respeito da possibilidade de nós identificarmos esse interior, ou esta alma de cada um de nós que compõe o mundo das ideias. Então, no caso meu em particular, pela minha formação espírita, eu quero transmitir a vocês o pensamento que eu tenho dentro desta visão espiritualista de como nós identificamos a existência desta entidade que é estranha aparentemente ao nosso corpo, mas interage com ele permanentemente nesse conjunto de fenômenos, nos chamados fenômenos psíquicos ou nos fenômenos espirituais. Então está aí codificado particularmente dentro desses dois livros que eu estou citando, uma proposta a respeito da existência desta entidade espiritual. Só que com um pouco mais de complexidade. Não é tão simples como a gente possa pensar que simplesmente vou dizer eu tenho um corpo e uma alma. Nós já estamos imaginando que acrescentando outros elementos talvez fique até mais fácil o acesso a esta entidade que nós estamos falando. Porque até hoje nós não temos uma resposta, por exemplo, dentro da área psicanalítica, que possa ou não aceitar a existência da alma, como que um atua sobre o outro, não é? Se vocês lembrarem daquilo que o professor Nobel estava dizendo, que quando Freud falou sobre mente, o texto correto era alma, ele queria dizer que esses fenômenos são da alma e não da mente. Na tradução é que houve uma distorção da expressão alemã para alma e mente. Então, eu perguntaria, acreditando na existência da alma, como é o processo de interferir na estrutura física? Porque esse seria um outro caminho, como eu estou dizendo, de mão dupla entre o fenômeno físico e o fenômeno espiritual. Porque nós não sabemos ainda claramente
Se aceitamos a existência dessa classe de fenômenos psíquicos, nós conversamos com os neurologistas, eles dizem assim, bom, está tudo organizado no cérebro com as chamadas redes neurais. Você movimenta porque determinados neurônios combinam aí as suas ações e são capazes de provocar gestos com seus braços. Mas veja, eu sempre tenho dito que o cérebro não faz simplesmente movimentos com os braços, ele quase sempre você identifica o significado do gesto. Eu posso fazer até simbolicamente, todo mundo sabe o que é isto, sabe o que é este gesto, sabe o que é eu fazer isto. Ele tem uma outra expressão, além do gesto, ele pode ser interpretado, cada movimento que eu faço. Mesmo o doente em coma, quando ele reage, a gente sabe exatamente uma sensação daquele doente em coma, se ele está acordando ou se ele está piorando. O cérebro sempre vê em pequenos movimentos, em pequenos gestos, uma expressão de sensação que vem junta. Então, no caso para Freud, ele acha que o elemento psíquico que nós vamos adquirindo, ele aparece a partir dos movimentos que a criança vai fazendo. À medida que ele suga o seio da mãe, é tirado do seio da mãe, e ele começa a procurar outro objeto de substituição, faz a pesquisa em busca do seio materno, ou um objeto que passa na frente dele, ele tenta apanhar, esse tipo de movimentação, para Freud, está fazendo o aparelho psíquico. É a partir daí que vai se compondo. Então, veja, é uma interpretação curiosa que movimentos físicos são capazes de introduzir para o ser humano a personalidade, a aparelhagem psíquica, que depois vai fazer a construção de todo aquele restante. Vocês já tiveram aqui a aula do Ivan Capelato, quando falou do id, do ego, do superego, e aquelas fases que nós passamos para o nosso desenvolvimento. Nós passamos por uma fase oral, uma fase anal, a fase narcisística e assim por diante da adolescência até atingirmos a idade madura. É a construção do nosso arcabouço psíquico. Como ele começa, eu estava repetindo para vocês que Freud propõe que esta movimentação que a criança vai fazendo ao tocar os objetos está construindo, dando os primeiros passos para a estrutura da sua personalidade. Agora, vejam só, no caso em particular que eu quero registrar aqui para vocês, nós estamos tornando a coisa um pouco mais complexa, mas seguramente mais explicativa. Nós temos um corpo físico, um corpo espiritual e um corpo mental. A entidade primária que domina, que nós não temos como corporificar, como estruturar do ponto de vista físico, é esta entidade espiritual. Que ela, vamos dizer aí, a gente teria que chamar agora, nesse momento, a energia primária que decide aí as nossas proposições mais fundamentais. E ela é envolta por essas estruturas. O corpo físico, ele é vitalizado. Por isso que eu chamei a atenção de vocês não confundir alma com vida. São coisas separadas. Nós podemos ter um corpo com alguma vitalidade, ou com menos vitalidade, ou com mais vitalidade. A gente está cansado de ver isso daí. A gente pega uns velhinhos aí ativos, espertos, vivos, trabalhadores e tal, e que a gente mesmo costuma dizer, olha, essa criatura é cheia de vida. Deu para entender? A gente vê isso com frequência. Ou o médico, quando vai lidar com algum órgão, o fígado para o transplante, ou um braço que foi amputado, ou quando eu abro a cabeça e vejo o cérebro, a gente percebe, olha, ele está com vitalidade, ele está bom, o resultado da operação vai ser mais favorável porque é um órgão que está com mais vitalidade. Essa vitalidade é esse chamado princípio vital, que inclusive a gente sabe que pode a pessoa morrer, desencarnar, a alma já está num outro lugar totalmente diferente e persiste vitalidade no organismo que está ali ainda para ser enterrado. Então, a vitalidade é uma propriedade da estrutura orgânica viva.
Simplesmente eu tenho que dizer que tem vitalidade. Não sabemos a essência disto, mas um corpo orgânico com vida tem esse princípio aí, vou chamar de princípio vital, que dá vitalidade à estrutura, que permite ela ser animada. Aí olha essa expressão quando é importante. Animada ou ocupada pela alma, que então ela é o espírito como sinônimo, que eu vou querer dizer aqui adiante para vocês. E ela só pode interagir naquele corpo físico, através do corpo espiritual. Então, uma das deduções, o espírito encarnado tem como sinônimo a alma, ou vice-versa. A alma é o espírito encarnado. E ela atua no corpo físico que tem princípio vital. Como é que a alma vai atuar num corpo físico, como, por exemplo, esse objeto aqui? Ela precisa animar esse objeto. Só aí a alma vai poder atuar em cima desse objeto físico. Estou dizendo um espírito, por exemplo, para deslocar esse objeto aqui no ar. Vocês estão cansados de ouvir falar nisso, ou perceber essas coisas na televisão? Em primeiro lugar, ela precisa animar esse objeto físico, ela não atua diretamente. Ela tem que usar desse fluido universal e imprimir a esse objeto parte desse princípio vital. Um exemplo, vocês sabem que você vê, por exemplo, uma roda que está em movimento. A gente diz, ela está animada de um determinado movimento. Você pode até parar de tocar, que a inércia permite que ela continue rodando, quer dizer, ela permanece animada de movimento. Então, estes átomos precisam ser, entre aspas, animados com esse, vou chamar aí de princípio vital, que permitirá que haja uma interferência da entidade espiritual sobre o objeto físico. Não sei se eu estou sendo claro, tentando explicar, mas a ação do processo, a ação da entidade espiritual através no mundo físico, da realidade física que nós existimos aqui nesse planeta, é através desses outros elementos, constituindo então um ambiente que favorece essa atuação. E a alma se expressa através desse chamado corpo espiritual, que é constituído desse fluido universal que habita o universo inteiro e que se particulariza em cada ambiente onde existe vida como no caso, a vida aqui na Terra, para ser atuada. Então nós temos esse outro elemento que acrescenta uma possibilidade de nós entendermos como que o elemento espiritual atinge o mundo da realidade que nós vivemos. E a melhor expressão para isso, eu acho que são os fenômenos mediúnicos. Através, então, desta corporificação preparada para atuar sobre o mundo físico, é que nós podemos ter a repercussão no mundo do mundo mental, no mundo físico, onde nós estamos localizados. Então, foi interessante a prova que você nos deu, o Ivo nos deu, sobre o desprendimento dele durante o sono, em que arrasta consigo a sua consciência e esse corpo espiritual que ele é testemunha de que isso existe. Curiosamente, todos nós fazemos isso sem tomar consciência desse processo. Então aí surge uma outra expressão muito interessante a ser discutida, o que é consciência. Nós tínhamos falado sobre delírio, você fez um comentário sobre delírio. Será que ele não está delirando, não é? Então, nós tínhamos que saber se o que ele está apresentando é um fenômeno consciente ou é um delírio. Há diferenças claras sobre isto. Como é que nós, então, adquirimos consciência? Em primeiro lugar, nós temos a consciência como um fenômeno cerebral. Pura e simplesmente um fenômeno cerebral, um fenômeno da estrutura da célula que permite que a gente esteja desperto. Estamos acordados. Quando você pergunta para um neurologista, esse indivíduo está consciente ou não? Esse daqui está consciente, aquele dali não está consciente, está em estado de coma.
Então, veja, o neurologista vê de uma maneira muito materialista, de novo, né? Essa situação de consciência. Um está acordado, desperto, o outro está em coma. Não é dormindo. Nem significa, veja, estar consciente é igual estar acordado. Bem, aí a coisa complica. Tem um indivíduo que bate a cabeça, entra em coma, acorda do coma, mas simplesmente não interage mais com o meio exterior. Eles estão acordados, de olho aberto. Simplesmente de olho aberto, mas não fala, não anda, não sai da cama. A gente diz que está em estado vegetativo. Ele não entra mais em interação com o meio exterior. Então, a consciência implica em estar desperto e interagindo com o meio exterior. É essa a prova que ele precisa ter uma hora para nós. Ele tem que provar para nós, para a gente aceitar que ele está projetado para fora do corpo, consciente, mas eu preciso uma prova de que ele interage com o meio exterior. O Valdo Vieira contou aqui nessa sala para nós uma experiência nesse tipo muito interessante. Então, uma italiana que faz a projeção durante o dia, na frente de jornalistas, qual é a prova que ela conseguiu? Com as próprias unhas, ela rasga a mão, provocando um ferimento, pega ali o seu sangue, tingindo a ponta dos dedos, e combina com outro grupo de jornalistas, noutra sala, onde ela se desdobra, se projeta para outra sala e encosta a mão na parede. Então, eles estão vendo aparecer na parede a mão com as impressões digitais provocadas pelo sangue. Veja, esta consegue passar um fenômeno de projeção da consciência para uma realidade física palpável, visível, que nós estamos tendo possibilidade de identificar. Isso foi relatado aqui na sala, eu não sou testemunha disso, contado pelo Valdo Vieira, não sei se vocês assistiram, mas é uma ideia, não deixa de ser uma ideia muito interessante. Eu contei aqui para vocês, não vou repetir, de uma italiana que veio nos consultar e nós tentamos propor a ela que a gente esconderia à noite um objeto dela dentro da sua própria casa para ela tentar localizar. Ela disse que uma vez perdeu a aliança e, desdobrada, tentou procurar. Quem sabe eu enxergo melhor. E teve a mesma dificuldade que ela teria tido, desperta, não conseguiu achar a aliança. Mas contou coisas muito interessantes para nós, eu já relatei isso para vocês. Então, do ponto de vista de estar consciente durante o sono, falta a você a prova da interação com o meio exterior. Que os neurologistas usam um argumento muito interessante. Aquele que bateu a cabeça, entrou em coma, saiu do coma, mas não conversa mais, não entra em contato, ele está consciente ou não? Ele abre os olhos, ele está disperso. Mas nós neurologistas falamos assim, é consciência sem conteúdo. Aí então é que apareceu essa expressão bonita, não é? Qual é o conteúdo da sua consciência? Isso é explorar a sua própria alma. Pensem um pouco, meditem sobre o conteúdo da sua consciência que vocês estão explorando o que é. Aquele conheça-te a ti mesmo, o que é a sua alma. E eu fiz aqui a colocação para vocês do mundo das ideias, que a gente na verdade vive. O verdadeiro mundo nosso é o mundo mental, por mais interessante que pareça. Agora, outra coisa relacionada com a consciência é que nós tínhamos dito que cada objeto, veja, essa flor que aparece aqui, a violeta que aparece aqui, todo mundo que chega aqui no Instituto pergunta para minha esposa, o que é que a senhora faz para as flores estarem assim tão bonitas? Todos os dias a violeta da senhora está bonita. Eu não sei se ela está aí, mas eu vou contar o segredo para vocês. Por acaso alguém aqui sabe qual é o segredo para manter as violetas sempre muito bonitas assim? É muito simples. Dialogar com as plantas. Não é nada disso. Todo sábado eu levo para ela comprar flores novas. Então,
Eu contei o segredo, vocês não me contam aí para ela. Tem nada de especial. Compro flores novas junto com ela, só isso. Quer dizer que Né? cada semana... Está resolvido. Cada semana é uma florzinha nova. E todo mundo vem aqui e pergunta para ela como é que a senhora faz. E tem lá essa história toda. Então as coisas às vezes são mais simples, né? Então a percepção nossa, Freud também explica isto, não é? Nós adquirimos consciência quando percebemos a qualidade dos objetos. Então, aquela ideia da quinta sinfonia que eu tinha dito para vocês, ou do amor que a gente tem quando começa a namorar as meninas e tal, a gente coloca qualidades dos objetos no nosso interior. E que às vezes o objeto, inclusive, não tem essas qualidades. Eu acabo aqui de desfazer para vocês uma ideia que todo mundo achava muito bonita, as violetas aqui no Instituto do Cérebro, e eu expliquei essa qualidade delas, como é que a gente consegue. Cada um de nós, então, vive um mundo mental porque põe qualidades no objeto. E quando a gente, então, está consciente, está percebendo a qualidade dos objetos, ou melhor, de todo o mundo exterior que a gente está vivendo. É preciso, então, nós frequentemente ouvimos isso, não há nada melhor do que amar as pessoas e amar os objetos com que a gente convive, são as qualidades que a gente está pondo neles, mas, por outro lado, é muito melhor porque são aquelas qualidades que nós estamos criando dentro de nós. Essa é uma dedução simples, mas muito bonita, porque gostar das coisas e gostar das pessoas é que nós estamos construindo aquele mundo de ideias dentro de nós. E a gente vê frequentemente pessoas assim, né? Umas que não gostam de nada, são emburrados e tudo para ele está ruim, e outros que são o oposto. Olha, tem um bom gênio, qualquer coisa para ele serve, se adapta a tudo, gosta de tudo, não é? Eu acho que a gente precisa lembrar dessas coisinhas simples de dentro de casa que fomos construindo para a nossa consciência a qualidade dos objetos. É perfeitamente possível nós termos acesso às pessoas conhecendo o que ele põe como qualidade dos objetos. Pois bem, e à medida que nós vamos construindo este mundo de ideias, nós vamos acumulando essa experiência